Perceba o milagre, o ser mágico que você é. Papo Quântico da Gigi, de segunda a sexta, às 8h08 da manhã. Bom dia, bom dia, bom dia. Gente, hoje nós vamos bater um papo muito legal sobre ser um ser mágico, se reconhecer, perceber, viver, e reconhecer e receber essa magia, esse milagre que nós somos. Nós somos seres grandiosíssimos, infinitamente grandiosos. Bom dia, Sabrina querida, bom dia. Vou ver se a turma vai entrando. Hoje eu atrasei, mas tô aqui, tô firme e forte. Ai, que bom estar aqui com vocês, gente. Bom dia, Lúcia querida. Bom dia, bom dia, bom dia. Gente, vamos falar do milagre que nós somos, desses seres mágicos incríveis. Ai, hoje eu tô até emocionada, porque olha, minha vida tá, eu tô vivendo experiências muito interessantes, né? Muito interessantes. Tá sendo provado o tempo todo para mim que eu sou um ser mágico, eu sou grandiosa demais. Poxa vida, eu sou um milagre. Aí eu falo eu, mas todos nós, né? Todos nós somos um milagre. E a gente fica acreditando. Quando você está acreditando, né, na narrativa da Matrix, né? Essa estrutura de controle que acaba nos diminuindo, né? Nesse universo de base demoníaco, né? E nós podemos criar um universo pessoal para cada um de nós, criarmos uma realidade muito além dessa realidade. A gente pode sair desse controle e perceber. Outro dia uma pessoa me fez uma pergunta, achei muito interessante. Como que faz para sair da Matrix? Querida, se você sair da Matrix, você vai deixar o corpo físico. Porque é o combo, é tudo junto, né? Essa realidade aqui, essa projeção holográfica, né? Que já é a Matrix, o seu corpo é tudo Matrix. É dentro dessa realidade que você tá vivendo. Agora, você criar algo além, ir muito além dessa estrutura. Isso é história, isso é o que nós chamamos de ser humanoide, né? Nós, os humanoides, temos essa possibilidade. Os humanos, normalmente eles têm uma programação mais linear, né? Eles gostam das coisas assim, muito bem, as coisas mais, vamos dizer assim, a estrutura é mais rígida, né? E os humanoides são essa bagunça que nós somos, né? Esses seres que chegam e falam assim, eu sou um ser mágico, transforma a realidade, cria uma vida totalmente diferente do padrão. A gente é fora do padrão, vamos dizer assim, né? Nós humanoides fora do padrão, nós reconhecemos e somos seres grandiosos, seres infinitos e seres mágicos. Mágicos por quê? Nós criamos verdadeiras mágicas. São verdadeiros milagres na nossa vida e dentro da Matrix, né? A gente traz muito conhecimento e traz muitas, vamos dizer assim, invenções, né? Essa turma toda de inventores aí dessa realidade são todos humanoides, né? Bom dia, bom dia, bom dia para quem tá entrando. Ai, que prazer vocês estarem aqui, gente. Então, é o seguinte, para a gente poder criar mais na nossa vida, independente de tudo que está acontecendo dentro dessa realidade, tudo, a gente tem que perceber, a gente tem que receber o que nós somos. Quanto mais você for você mesmo, mais você vai criar um universo grandioso, mais você vai trazer contribuição para essa realidade. E não ter medo de ser você mesmo. Bom dia para todo mundo que está entrando.
não ter medo de dizer não, não ter medo de ser chamado de doido, ridículo, né? Aquilo tudo que já fizeram com você, mas acreditar nas suas habilidades, ir até o fim. Gente, eu sou um exemplo vivo de que isso tudo funciona. Eu passei assim por um momento na minha vida, uma virada muito grande, eu recomecei tudo de novo, eu tinha mais de 50 anos. Entende? E com o ponto de vista, e eu tinha o ponto de vista que aquilo era um absurdo, que naquela altura do campeonato, né, eu tinha que, sabe aquelas lamúrias, aquelas blá 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 que a gente entra? Fui destruindo, descriando, liberando todos os meus pontos de vista. E fui um dia depois do outro, acreditando e nas minhas habilidades. Que eu já era terapeuta há muito tempo, só que a coisa foi crescendo. Eu não queria admitir, vamos dizer assim, que eu fosse um ser assim grandioso, com capacidades, com habilidades grandiosas, como todos vocês que estão me assistindo, todos os humanoides que estão me assistindo, que gostam desse papo. Quem gosta de papo quântico, gente? Quem que gosta de um papo quântico com a Gigi? É só humanoide, né? Vamos lá, Ellen. Que horas começou? Ah, eu comecei tarde, querida. Não, eu comecei agora. Comecei já era 8h15. Ou até um pouquinho mais, tá? Eu entrei atrasada hoje. Bom dia, Paulo. Bom dia, todo mundo que tá entrando. Então, gente, vamos perceber o milagre que nós somos. Dentro dessa realidade, nós somos um verdadeiro milagre. Sabe por quê? Nós fazemos a diferença, nós trazemos a possibilidade de grandes transformações e grandes viradas. Sabe aquela virada? Isso é coisa de humanoide. Entendeu? Eu digo o seguinte, que os humanos são os mantenedores e os humanoides são aqueles que fazem transformações, novas invenções, tudo que é novo, que muda, transforma a realidade, essa realidade é coisa de humanoide. Né? Enquanto os humanos, eles vão perpetuando aquilo, vivendo aquilo de uma forma mais linear mesmo. Mas eles aperfeiçoam muito as nossas invenções, né? Então, não tem nem certo nem errado, não tem quem é bom, quem é ruim, né? Quem é médio, não tem ninguém melhor nem pior nessa realidade. Essa realidade é o que é. Agora, os humanoides são o que são, a gente tem que perceber isso. As nossas habilidades, né? O milagre que nós somos. Essa noite não era 3 horas da manhã, acho que eu acordei. Quando eu fui olhar o horário, já tinha um tempão que eu estava acordada, não era nem 3h30. Eu falei, puxa vida. E eu tava assim, alterada. Meu corpo tava estranho, então um monte de coisa. Simplesmente comecei a usar as ferramentas em mim, né, de toque, fui tocando os pontos de axis, né, das barras de axis na cabeça, fui fazendo uns processos verbais. Gente, acho que em 10 minutos eu tava outra pessoa. Mas olha, eu voltei ao meu estado natural. E eu fui vendo aquilo tudo, eu falei, gente, é muita mágica. É milagroso. Me veio aquele bom ânimo, aquela coisa. Gente, que eu acordei muito estranha, muito estranha. Sabe, tava agitada e tudo, aquelas coisas, né? Deve ter tido um pico de... Como é que chama? Eu esqueci. 3 horas, né? Eu esqueci o nome da substância, né? Que o nosso corpo elimina. Nossa Senhora, mas foi assim, muito estranho, muito estranho. E rapidamente eu retomei, voltei assim...
no meu melhor. Foi um verdadeiro, assim, se alguém vive isso, assim, instantaneamente, vai achar, não, mas que milagre que é isso? Que mágica que é essa? Eu falei, hoje eu vou falar disso com a turma. Gente, você tem que acreditar em você. Você tem que perceber que vocês são o máximo. São seres milagrosos. Nós transformamos o nosso corpo, a gente faz o que quer com o nosso corpo. A gente cria transformações. Se você não está harmonizado, você se cura. Lógico que tem que usar as ferramentas adequadas para cada situação. Mas você pode se curar, se transformar o tempo inteiro. Não importa a idade, não importa nada. Abre mão desses pontos de vista, abre mão, sabe, de trazer esse tipo de pensamento dentro da sua realidade. Bom dia, Lorene. Bom dia a todo mundo que está entrando. Sim, Sabrina, sim, você chama a barra, isso não isso aqui que eu tô falando não, é extraoficial, né? Porque dentro da estrutura da barra de Axis, o outro tem que correr. O ideal é isso, mas quando não tem o ideal, você mesma vai ativando, vai pondo a mão nos pontos e vai ativando os pontos. Né? Então você ativa, simplesmente você chama a barra e aciona ela. Entendeu? E na hora, minhas barras começaram a correr. Aí o que eu fiz? Eu ativei vários pontos e tirei as mãos. Gente, as barras continuam a correr e elas correram intensamente em algumas partes. Teve parte da minha cabeça que chegava a vibrar. Porque tem muito tempo que eu não corro barra, ninguém corre minha barra. Falei, não, agora eu vou correr a minha, porque eu tenho que escolher, arrumar um tempo para isso e arrumar alguém para fazer isso, para poder trocar aqui em Dayatuba. E as minhas barras começaram a correr, gente. O campo eletromagnético dentro do cérebro começa a movimentar. Isso que a gente chama de correr barras. Elas correm, o campo eletromagnético ele corre, ele vai de um canto a outro. E elas começaram, o campo eletromagnético começou a vibrar muito intensamente. E aquilo, mas foi assim, mesma coisa que tirar com a mão. Todo o desconforto que eu tava, físico, mental, emocional. Ontem foi um dia muito intenso, muita coisa aconteceu. Muita coisa, aquelas histórias de fundo de baú que vem à tona, aquelas coisas, sabe? E, gente, foi maravilhoso. As barras começaram, ativou e eu ativei outras energias no corpo, botei para circular. Gente, coisa de minutos. O corpo, não, sabe quando você entra num galpão, tá tudo escuro, estranho, um barulho ali, outro acolá, aquela coisa esquisita e tal. Você vai lá no campo daqueles painéis, liga a chave toda e pó, foi assim. Foi todo o meu corpo, meu universo todo começou a clarear, acender. E eu falei, gente, mas numa alegria. Eu nasci de novo. Foi maravilhoso. Imagina se eu entro Aí o que acontece? O Manoj acorda bolado e fica bolado, cultivando, achando que aquilo é o estado natural dele, que tá aborrecido. Aí ele arruma um monte de desculpa mental, né? Ah, não, porque eu tô assim, porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo, e embarca nessa meleca toda e o dia fica uma M. Entendeu? Falei, não, gente, eu não escolho ter um dia de M. Eu só escolho ter um dia maravilhoso. Eu só escolho ter um dia grandioso. É a única opção que existe para mim. A cada dia, né? Hoje eu sou uma pessoa que meu dia, meu tempo aqui é valiosíssimo, muito valioso. E eu prezo por isso e eu tô vivendo isso. E olha, virei o jogo. Virei o jogo, você pode fazer isso. Ah, eu não tenho barra, vocês têm um monte de ferramenta.
que eu tô careca de ensinar aqui nas lives. Tô careca de ensinar. Vamos lá. Lorene, como muda uma energia na casa, no caso de briga com outra pessoa, porque cai na besteira de deixar a minha vibração cair. Agora estou erguendo ela na base do muro, brincadeira. Ah, tá. Não, Lorene, é o seguinte, você parte do princípio que quando a gente entra numa discussão, você lembra que eu ensinei um tempo atrás a questão da gente pular dentro do ringue? Você que escolhe pular dentro do ringue, o outro já tá lá pronto pra, já tá com a luva de boxe lá assim, pá, se aquecendo, aí vem pá, aí você pula dentro do ringue que você quer. Entende? Então, assim, primeira coisa, isso aqui que está sendo discutido é relevante para mim? Isso é produtivo? Isso aqui vai levar a alguma coisa? Ou eu estou disputando com o outro a minha opinião, que eu acho que eu quero que meu ponto de vista prevaleça? Será que é o momento? Será que é assim que a gente vai resolver? Porque se você não está tendo condição de sentar com a pessoa de uma forma muito madura e ter uma conversa madura, então, do contrário, você só pula dentro do ringue se você escolher ir pra lá. Entende? Porque eu sempre falei assim, sabe aquele ditado, quando um não quer, dois não briga? Então, assim, muitas vezes, no momento da disputa, porque existe uma disputa de poder, existe uma disputa de ponto de vista, né? A gente cria uma necessidade de que o nosso ponto de vista tem que ser reconhecido pelo outro. Regras entre pessoas, convivência, relacionamento, em qualquer nível, qualquer tipo. O outro não tem que concordar com você, mas ele tem que obedecer regras. Então você tem que ter clareza. Se você está emocionalmente envolvido, apertou os seus botões, não pula dentro do ringue, amor, porque emocionalmente você só vai fazer besteira. E provavelmente você vai acabar em nocaute. Entende? Você vai ter que apelar, você vai entrar para insanidade dessa realidade. Entende? Briga é isso. Hoje, briga nesse universo nosso, né, nessa realidade, é você cair dentro de um ringue, e o nome desse ringue chama insanidade. Essa insanidade vai te levar para um lugar de desgaste energético, de mal-estar, você vai para a raiva, para o ódio, para a fúria, todos essas energias, essa disputa, essa raiva, isso tudo, são energias artificiais que são implantadas em nós. A gente chama isso tudo de implantes distratores, porque na realidade isso é uma distração para você não perceber o que realmente está acontecendo. Entende? E aí, assim, isso exige um pouco de conhecimento, né? Mas o que eu posso te falar por alto é isso. Né? E a primeira coisa que você perguntar, se eu pular dentro desse ringue aí, vai mudar a minha realidade? Se for, você vai. Se não, normalmente não muda nada. Nada. É um desgaste energético e que não sem nenhum resultado. E na realidade é uma questão assim infantil, né? De que é aquela criança dentro de cada um brigando, pirraçando, brigando. Briga normalmente é coisa de criança, não é coisa de gente adulta, né? É uma apelação, né? Se eu não tenho o que fazer, eu não sei o que eu vou fazer, mas eu vou brigar. E aí começa aquela confusão toda. É a criança querendo resolver no tapa. Então vamos lá. Eu tenho corrido as barras da minha filha quase todo dia. Nossa, maravilhoso. Nossa, Sabrina, que coisa maravilhosa. Pede para ela trocar as suas, correr as suas, ensina ela os pontos. Ensina ela os pontos e pede para ela correr suas barras.
troca com ela e arruma alguém para correr as suas. É fundamental, Sabrina. Muito importante. Transforma. Entendi. Nossa, agora faz sentido. Me senti esfolada no asfalto. Ah, claro, você pulou no ringue. E realmente me desgastou e totalmente sem sentido. Exatamente. Obrigada pela clareza. Eu odeio brigas e discussões. E ali também, na hora quando você pula dentro do ringue, você não pula sozinho. Né? Os demônios de cada um pulam juntos, mas de quem está assistindo. E tem as entidades que adoram a luta bem, né? A caráter. E aí vai, e aí vira uma insanidade. E agora, jamais caia dentro de um ringue com um predador também, né? É aquele negócio, né? Você tem que ter sanidade, você tem que ter percepção. Pra que você vai ganhar dentro do ringue? Como é que é isso? Será que isso vai transformar a sua realidade? Que disputa que é essa? Quem vai ganhar o quê? Ah, eu tenho razão. A energia que você gasta para ter razão, nossa! Não faz. Tem uma ferramenta que é assim, você diz para a pessoa, você está certo totalmente, se você está certo, eu estou errado, você está certo, eu estou errado. Quando você entrega para a pessoa a questão que ela está certa, que você admite para ela sinceramente, independente do conteúdo que for, que ela está certa, você já desarma a história toda e a pessoa até acha que eu sei que tem razão, né? Muda tudo. Porque existe uma disputa. A questão não é o conteúdo, o tema da luta livre, a questão mesmo é de disputa predatória, né? Aquele bendito daquele cérebro reptiliano que a gente tem, né? E às vezes a pessoa é um predador mesmo. Entendeu? Então é isso. Não adianta, você tem que estar lúcido. Você para conversar com alguém, você está lúcido, tranquilo. Entrou no emocional, caiu para dentro do ringue, lá vem insanidade. Então, gente, isso até é legal demais esse assunto, porque seres mágicos não precisam brigar, lutar. Esses dias eu estava conversando com uma amiga, né? E a gente tem sempre coisas pessoais, né? Que mexem com a gente, relacionamentos e tudo, que não deram, né? Não foram pra frente, tem problemas e tal. E a gente às vezes cria o outro muito... A gente olha pro outro, acha que ele é grande. Aí eu tava comentando com ela, falei assim, olha o tamanho que você pode... Perceba o quanto que você tá expandindo. Daqui a um tempo você vai estar assim, um ser tão expandido, com uma vida grandiosa, com tanta coisa. Você vai olhar para essa pessoa, você vai olhar e você vai conseguir perceber o tamanho que realmente ela é. Porque muitas vezes a gente se encolhe tanto diante do outro que a gente fica debaixo do pé do outro. Você já viu isso? A gente faz isso, né? E aí com o tempo você vai, né, usando ferramentas, você vai expandindo. Aí você olha assim, você olha pro outro e fala, mas não é assim. Aí você vai ficando num tamanho, né, que você realmente é. Aí você olha pro outro e fala, puxa vida, mudou, né? Agora mudou. Agora eu sou adulta, eu posso fazer diferente, tem outras formas, né, de lidar com essa pessoa, de resolver, seja lá o que for. Todos nós temos grandes dramas, né? Aqui nessa realidade. E tá tudo ligado a relacionamento, né? E quando a gente começa a perceber o ser milagroso, o ser grandioso e mágico que nós somos, de verdade, né, gente? Não tô falando isso aqui de romantismo, assim, ai, começou... Não, eu tô falando de coisa séria mesmo. Você se perceber, de você se desenvolver, né, expandir sua consciência, todo dia você expandir um tanto. Tô falando de coisa, né, fatídica aqui, coisa factual. Você vai, é uma musculação.
E aí você começa a criar músculo, ficar grandioso e tudo. Aí quando você vê, olha, né? Isso é a hora que você encara, é a hora que você vai encarar. Às vezes você precisa conversar, às vezes é uma ex, um ex, sei lá, às vezes você tem filho com aquela pessoa, né? Eu tô dando uns exemplos assim. E aí você tem que olhar para a pessoa, você tem que, de certa forma, interagir com a pessoa, lidar com a pessoa. E aí tudo fica diferente. O que a gente mais vê são relacionamentos tóxicos, né? Mulheres, principalmente mulheres, né, vivendo com pessoas, com homens e mulheres, né? Muitas mulheres, mas eu vejo que a incidência é muito grande, né? Uma certa fragilidade feminina dentro do contexto do relacionamento, se convivendo com os predadores, né? Com pessoas assim tóxicas. E hoje esse debate, hoje essa informação na internet está fazendo um serviço maravilhoso, está clareando para as pessoas, né? Porque as mulheres passaram todo esse processo aí de ter que, não, tem que, né, essa cultura de que você se uniu a essa pessoa, você vai ter que morrer unida com ela, aguentando, comendo M todo dia, mas vai ter que ficar. E tem gente que acredita nisso tudo, eu não tenho nada contra, só que, né, às vezes não dá, né? Aí você tem que fazer uma escolha. Mas para fazer essa escolha, você tem que se conhecer, você tem que expandir, muscular muito, né? É dependência emocional, bem por aí mesmo, Ellen. Bem dependência emocional arrebenta, né? Com a pessoa. É um estrago gigantesco. E normalmente a pessoa vai atrair alguém que maltrate, né? Que traga uma série de situações. Para quê? Para que a pessoa desperte, se cuide, se trate, se cure daquilo, né? É possível? Claro que é. Mas vocês já perceberam que tem uns mitos aqui nessa realidade? Um deles é que a pessoa que tem problema emocional, ela não consegue se transformar, se curar daquilo. Vocês já perceberam isso? São mitos, né? A hora que a pessoa entende que aquela emoção nem dela normalmente não é, né? E usando ferramentas, você se cura de qualquer coisa, você trata qualquer coisa, você se liberta de qualquer... Por isso que eu estou trazendo esse tema hoje. Somos seres mágicos, seres milagrosos, né? Essa capacidade, essa habilidade grandiosa que nós temos de transformação. Seja ela física, mental, emocional, espiritual, o al que vocês quiserem. Todos os al. Tá bom? Dá para transformar mesmo, mas tem que tomar consciência, usar a ferramenta, muscular e expandir a consciência de verdade. Aí muda, transforma. Aí as pessoas, às vezes, até acontece, né? Já acontece assim, às vezes, até dentro de uma sessão eu tô atendendo alguém e a pessoa quer uma resposta pronta, ela quer uma coisa assim que eu faça a escolha para ela. E eu não caio mais nessas, né? Eu falo assim, aquele jeito, né, do mineiro, fala, não vou cair nessa esparrela. Esparrela. Deve ser outra palavra, mas acabou que ficou assim, né? Não vou cair nessa história. A pessoa que vai ter que fazer a escolha dela e a gente vai trazendo os caminhos. Agora, pronto, quem vai ter que escolher é a pessoa, né? Não sou eu que vou dizer para a pessoa o que ela tem que fazer. A gente dá muita dica, muita coisa e tal, mas não é por aí. Cada um tem que fazer as suas escolhas, né? Porque senão não é verdadeiro. Você só regaça as mangas, né? Quando você faz a escolha mesmo, você fala, agora eu vou, agora você regaça a manga e fala, agora eu vou atrás desse negócio aqui que eu vou virar. Eu brinco, eu falo assim, e vocês falam assim, eu virei tatu pra dentro da terra, sai cavacando até enquanto eu não achar todos os pontos, toda a raiz daquela situação, que eu não for cavaco, eu cavaco mesmo.
E vou, pode levar meses, pode levar anos, mas eu vou cavacando. E de tanto cavacar, eu já encontrei cada coisa. E eu viro e mexo, eu encontro umas coisas. Eu acho que vai criando uns túneis. Eu falo que eu sou um queijo suíço, sabe? E vou achando tudo. Eu falei, não, aqui não tem disso, não. Porque senão, gente, se a gente não tiver esse comprometimento com a gente mesmo, nós vamos ficar à mercê de reclamação e de dizer que... de vitimismo. Vítima reclamante. Olha que coisa mais improdutiva, né? Coisa mais chata que tem é isso, né? Não? E o tanto de energia, né? O tanto que a pessoa que fica reclamando, ela tá vampirizando o outro energeticamente. Ainda tem isso. E a gente ainda fica... Aí fica todo mundo trocando reclamações, um vampirizando o outro. É uma maravilha, é uma insanidade total. Vamos lá. Estou impressionando meu subconsciente de todas as formas. Não posso mais viver escravizada. Seja lá do que for. Essa realidade deu, chega. Não dá não. Mas tem que fazer a escolha e usar ferramentas, né, Ellen? Porque sem as ferramentas, você cai na mesma situação que essa estrutura de realidade tem para te oferecer, que todos os humanos estão, entende? Você vai cair na mesma situação, Então, você, o que tem que ser feito é usar, aí ó, as entidades, tá vendo? A gente tem que pegar firme com as ferramentas, né, e aprender e usar, porque se não usar, vai ficar tudo enrolado, entendeu? Vai ficar todo mundo enrolado. E é o seguinte, enquanto você não perceber o ser grandioso, mágico que você é e fizer, não adianta só se reconhecer e não muscular e usar ferramentas. Você vai usar a ferramenta olha, infinito, até o último dia, e depois a hora que você deixar o corpo físico, você vai assumir a sua grandiosidade, né, a sua grandeza do seu ser de verdade. Parar com esse negócio de ficar aprisionado em Matrix, por exemplo, se for uma escolha. Né? Você só transforma a sua encarnação com consciência. E você faz isso usando ferramentas, tendo consciência e usando ferramentas. Né? Para isso, a gente tem que investir tempo, grana, né? Isso é coisas da vida adulta, do comprometimento, né? Pagar para poder acessar certos conhecimentos. E aí vem toda aquela história de que tem que ser de graça e tudo. Por que vocês acham, né, que isso tudo foi criado nessa realidade? Para tirar a pessoa da possibilidade, gente, é quebrar todas as possibilidades de empoderamento e de expansão. É tudo ao contrário, assim, ó, você vira. Tem que virar de cabeça para baixo. Entende? É transformador. Mas tem que ir para a vida adulta. Tem que vir para a vida adulta, tem que transformar a própria realidade, ver aonde que não está funcionando, fazer perguntas, né? Fazer perguntas assim, o que que eu não tô querendo perceber na minha realidade, que se eu percebesse mudava tudo? O que eu tô evitando, né? Quanta coisa que a gente não quer ver na gente mesmo. Aí a gente fica apontando do outro e tal. Começou a apontar, ver demais, achar uns defeitos assim nas pessoas, sabe? Começar a criticar e falar assim, mas aonde que eu tô vivendo isso? Onde que eu tô fazendo isso aqui dentro? Porque tá tudo aqui. O fora é só para mapear o que tá dentro. É uma projeção. Então é só isso. Aí quando você tá reclamando, tá ruim, tá apontando o defeito do outro, olha, vamos olhar para dentro, gente. Vamos olhar para nós. Aonde, mas o outro fez errado, o outro é corrupto. E o quanto que eu sou corrupta comigo mesmo? Quanto que eu deixo passar um monte de coisa? Deixo. O quanto que eu finjo que não vejo, assim, né?
passo batido, que a gente mais vê isso. Essa autocorrupção. E isso vai, às vezes, ficando muito grande. Isso vai fazendo uns buracos muito grandes na alma. E a gente não quer se transformar. E a vida fica batendo, ela fica, aquela água fica pingando ali, né? Para ver se aquela pedra dura acorda e vai caindo, e vai caindo, e vai batendo. Os padrões vão se repetindo, a tristeza se repete, até o ponto, às vezes, de chegar numa depressão, né? A gente não quer abrir mão da nossa zona de conforto. Tem um monte de coisa que a gente faz que a gente quer morrer fazendo. Perguntar, olhar sinceramente, honestamente para um monte de hábitos, de formas que a gente tem, né, de viver e tudo. Assim, isso realmente expande minha vida. Isso é relevante para mim, na minha vida. Isso, na minha realidade, isso é relevante? Eu adoro fazer essa pergunta. Se aquilo é relevante, se aquilo está sendo contribuição verdadeira para mim. Falou, não, então vamos ter que transformar. E é óbvio que as coisas que a gente mais, às vezes, gosta, são as coisas que a gente mais tem que transformar. E aí, cabe a nós termos maturidade. Saímos daquela... Bom dia, Nilda. Nós temos maturidade para transformar a nossa realidade. Parar, sair do mimimi. Sair desse mimimi, sair do vitimismo, né? E da reclamação. Então, quem entrou agora, assiste a live desde o início que eu tô contando, né? Contei uma situação que eu vivi hoje cedo, cedo não, de madrugada, né? 3 horas da manhã, 3 e pouco, 3 e meia, a hora que eu vi a hora, né? E eu vi que eu não tava legal, eu acordei, usei ferramentas e tudo, nossa. Transformou completamente, para falar a verdade, acho que nem dormi, eu não dormi depois disso, mas eu tô zerada. Pra vocês verem como é que energia e tudo, né? Tô zerada. Então, meus amores, é isso, a gente transformar. O curso das Forças Invisíveis Avançados ocorreu sábado e domingo passado, tá gravado, tem gente me perguntando, está gravado, todos os meus cursos estão gravados em Zoom. Tá? E esse curso das Forças Invisíveis Avançados fez uma mudança, uma transformação gigantesca na minha vida e, consequentemente, na vida de quem tá, né? Quem acompanhou, quem fez o curso e quem ainda fará, né? Porque ele tá gravado. E sábado amanhã eu não vou fazer nada, eu vou descansar um pouco. No outro sábado, né, tô pensando em lançar o fluxo quântico com a riqueza, que eu estou amando ficar nessa energia, que eu fiz o fluxo, a tríade, né, fluxo quântico com o dinheiro e agora eu vou fazer com a riqueza. Gente, é muito bom ficar nessa energia, porque a gente expande demais. As pessoas, porque a prosperidade, a riqueza, a abundância não é só dinheiro, é uma consequência natural, é uma das partes, né? É algo maior. Então vamos falar de riqueza, que eu vou falar com vocês. A riqueza da alma, a riqueza do espírito, a riqueza material como consequência natural, né? Então a nossa riqueza de estar vivendo uma experiência aqui e que isso seja relevante. Tá bom, meus amores? Eu vou ficando por aqui e hoje é sexta-feira, um ótimo final de semana para todos vocês. Espero segunda-feira poder estar aqui na minha live com vocês, diária, Papo Quântico da Gigi, às 8h08 da manhã. Beijo grande e até a próxima. Ah, mas tá, é só assistir, tá tudo. Mas assim que você puder, eu vou falar. Transformador. Beijo grande, gente. Tchau.